Nesse vídeo você vai entender como funciona o processo dos carros que são cortados em partes, inclusive estruturais, e remontados para voltar às ruas. No Paquistão, esses veículos chegam desmontados em containers, declarados como peças usadas ou sucata. Grande parte tem origem no Japão, onde inspeções obrigatórias e custos elevados de manutenção tornam inviável manter carros mais antigos, mesmo que em bom estado. Outros vêm da Austrália, muitas vezes após leilões de seguradoras ou renovação de frotas corporativas. O que aparenta ser apenas metal separado envolve uma cadeia logística estruturada e um modelo comercial específico local. O resultado são carros que tiveram sua primeira utilização em centros urbanos organizados, e depois do transporte, passam a circular em um contexto diferente, com outra dinâmica de uso e propósito. Ao serem cortados em partes, o volume diminui. Isso permite maior aproveitamento do espaço interno dos containers e reduz o custo por unidade transportada. É exatamente esse processo que você verá neste vídeo. Um carro que acaba de chegar em um desses containers e será remontado para voltar às ruas, do início ao fim, mostrando todos os detalhes em cada etapa do processo. E não se esqueça de se inscrever no Paquistão Viral para não perder nenhum vídeo e ajudar o canal a continuar crescendo. Em vez de embarcar um veículo completo, é possível acomodar várias seções estruturais no mesmo envio. Essa decisão altera diretamente o valor final quando o conjunto chega ao destino. Ao entrar classificado como peças automotivas ou sucata, os encargos de importação podem ser reduzidos de forma significativa, dependendo da legislação aplicada. Essa diferença cria uma vantagem econômica relevante. O que entra oficialmente como peças usadas não é tratado como automóvel completo, e é nesse enquadramento que o mercado se estabelece. Você está pronto para acompanhar a remontagem de um desses veículos, desde a chegada a uma oficina local no Paquistão até o momento em que ele sai rodando para as ruas? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe com os amigos. Sua participação fortalece o projeto e garante que o canal Paquistão Viral continue existindo. Sem ferramentas elétricas, em uma oficina simples, o trabalho começa. Após a abertura dos containers, oficinas especializadas assumem o processo. As estruturas são posicionadas, alinhadas e fixadas. O chassi recebe novas soldas. Medidas são conferidas com base em pontos estruturais de referência. Portas, colunas e painéis precisam retornar às posições originais. Trata-se de uma reconstrução estrutural baseada em prática e experiência acumulada ao longo dos anos. Cada fase depende da anterior. Um desalinhamento interfere na dirigibilidade. Uma solda inadequada compromete a rigidez. Apesar da aparência informal do ambiente, há método, repetição e experiência envolvida. Quando finalizado, o conjunto volta a ter forma completa. Estrutura, motor, interior e documentação compatível com a legislação local. O que cruzou o oceano separado retoma sua função de transporte. Nada em um carro é isolado. A carroceria funciona como um sistema integrado. O teto, por exemplo, conecta colunas dianteiras, centrais e traseiras. Essa ligação forma uma estrutura contínua responsável por distribuir cargas, limitar torções e manter alinhamento entre portas, para-brisa e suspensão. Quando o veículo é cortado, essa união é interrompida.
Na reconstrução, o objetivo é restabelecer a rigidez estrutural. Colunas precisam estar alinhadas dentro de tolerâncias específicas. O teto deve retornar ao ângulo correto. A solda precisa atingir profundidade suficiente para garantir resistência mecânica. Se houver desvio nas medidas, portas deixam de fechar corretamente. O para-brisa pode sofrer tensão excessiva e trincar. E ruídos estruturais podem surgir com o uso. Em velocidades mais altas, pequenas falhas se tornam perceptíveis. Até tal vez. ¿Se perdoa? Хочу назад, но всегда домик надо решать. Чего это вообще? Окей. Не давай кого-нибудь, самое я хочу как Antes de concluir a soldagem, são medidas diagonais, verificados pontos de referência e conferido o esquadro da estrutura. O controle é feito de forma manual, com base em prática e comparação visual. Reconstruir nesse contexto significa restabelecer a integridade estrutural original com os recursos disponíveis. No Paquistão, a demanda por veículos acessíveis é alta. A cultura de manutenção prolonga a vida útil dos automóveis por muitos anos. Mecânicos desmontam, reformam, adaptam e substituem componentes conforme a necessidade. O que em outro país deixa de ser viável financeiramente, aqui se transforma em oportunidade comercial. Assim, um carro que rodou em Tóquio pode passar a circular em Karachi. Dois contextos distintos conectados por uma cadeia de reaproveitamento. Os compradores conhecem a origem e o histórico do veículo. O preço reflete essa condição. Existem riscos estruturais, e isso faz parte da decisão de compra dentro da realidade local. Após as soldas serem concluídas, todas as partes móveis estruturais são reinstaladas no veículo. Portas, tampa do porta-malas, capô e demais componentes articulados retornam aos seus pontos de fixação originais, permitindo verificar alinhamento, folgas e encaixes. Nesse momento, é fundamental conferir se as aberturas estão uniformes, se as portas fecham com precisão e se não há tensões excessivas na estrutura recém-reconstruída. Pequenos ajustes são realizados nos pontos de fixação, dobradiças e fechaduras, para garantir funcionamento suave e vedação adequada. Com as partes móveis devidamente alinhadas, inicia-se a etapa de regulagem fina. São avaliados ruídos, vibrações e possíveis interferências entre peças. Essa fase é decisiva, pois qualquer desalinhamento estrutural pode comprometer tanto o acabamento quanto a segurança do conjunto.
Somente após essas verificações, o processo avança para as etapas seguintes de preparação de superfície, acabamento e montagem final, assegurando que o veículo retorne à forma original com o máximo de precisão possível dentro das condições da oficina. Camadas de massa serão aplicadas nas áreas trabalhadas para nivelamento. Após a secagem, a superfície é lixada. O processo se repete até que não haja desníveis visíveis ou táteis. O objetivo é eliminar marcas de corte e transição entre as partes unidas. A poeira e o vento interferem. A iluminação é natural. Mesmo assim, com técnica, o acabamento atinge uniformidade. Será aplicado fundo preparador, depois a cor e, por fim, verniz para selagem e proteção. Antes de iniciar a aplicação da tinta, a superfície precisa estar completamente preparada. Após o lixamento e o nivelamento com massa, aplica-se o primer para uniformizar a base e melhorar a aderência. A tinta é preparada na proporção correta de diluição e aplicada com pistola conectada a um compressor. Como não há controle ambiental, o pintor precisa observar constantemente a direção do vento e a incidência de poeira. Muitas vezes, escolhe-se o início da manhã ou o final da tarde, quando o ar está mais estável e há menos partículas em suspensão. O acabamento depende muito da experiência do profissional. A distância da pistola, o tempo entre demãos e a uniformidade do movimento determinam se a pintura terá brilho homogêneo ou apresentará manchas e escorrimentos. Após a aplicação da cor, o verniz é responsável por selar e proteger a superfície, além de proporcionar profundidade e brilho. Agora é a vez da montagem interna. Os chicotes elétricos são reinstalados conforme o trajeto original. Cada conector possui posição específica,
Iluminação, painel, travas, vidros elétricos e sistemas auxiliares dependem dessa rede. Falhas de conexão geram problemas intermitentes. Por isso, cada conexão é importante. أنا بدي خلال ثواني وصل عندي ولي شوي. بالكل. بس كم شيء ترى غير أكثر معلومة بروح. لا بس كسر. ما راح تروح كسر. دايما وين. A instalação interna do painel e dos demais componentes marca uma das fases mais detalhadas da reconstrução. Depois que a estrutura está alinhada, soldada e pintada, o interior começa a ser recomposto peça por peça. O painel frontal é posicionado respeitando os pontos originais de fixação na longarina, na coluna de direção e na estrutura central. Antes de apertar definitivamente os parafusos, é importante conferir o alinhamento com o para-brisa e com as laterais, evitando folgas ou tensões que possam gerar ruídos futuros. A coluna de direção é fixada e alinhada ao sistema de direção já montado no cofre do motor. Pedais de freio, embreagem e acelerador são reinstalados com atenção ao curso e à resposta mecânica. Qualquer desalinhamento pode afetar diretamente a dirigibilidade. O sistema de ventilação e ar-condicionado também retorna ao lugar, com dutos bem encaixados para garantir fluxo adequado de ar. Depois disso, carpete, isolamentos acústicos e forrações internas são posicionados, contribuindo para conforto térmico e redução de ruídos. Ao final dessa montagem, o interior deixa de parecer um conjunto desmontado e volta a assumir a aparência de um veículo completo. Mais do que estética, essa fase exige atenção técnica, pois cada componente interno está diretamente ligado à funcionalidade, segurança e experiência de condução.
Em muitas dessas oficinas, o trabalho manual não é apenas uma atividade econômica, é uma tradição que atravessa gerações. A manufatura faz parte da cultura local. Conhecimento não vem de manuais técnicos ou cursos formais, mas da prática diária, da repetição constante e da observação direta dos mais experientes. É comum que o aprendizado comece cedo. Ainda jovens, muitos passam a frequentar oficinas acompanhando pais, tios ou vizinhos. No início, executam tarefas simples: organizar ferramentas, limpar peças, observar procedimentos. Aos poucos, passam a desmontar componentes, preparar superfícies, ajustar pequenas peças. O conhecimento é transmitido de forma prática, construída na rotina do trabalho. Com o tempo, desenvolvem percepção técnica baseada na experiência. Aprendem a identificar desalinhamentos pelo olhar, a reconhecer falhas pelo som, a ajustar encaixes pelo tato. Esse tipo de habilidade não surge rapidamente. É resultado de anos repetindo os mesmos processos, lidando com diferentes modelos e situações. A tradição da manufatura manual também molda o ambiente da oficina. O ritmo é determinado pela demanda, mas a execução depende da habilidade individual. Não há automação avançada ou sistemas computadorizados complexos em todas as etapas. O que sustenta o processo é a mão de obra treinada pela prática contínua. Essa realidade cria profissionais com grande capacidade de adaptação. Trabalham com recursos limitados, improvisam soluções quando necessário e mantêm o funcionamento de veículos que, em outros contextos, seriam descartados.
A manufatura nesse cenário não é apenas produção, é continuidade de conhecimento, transmissão de técnica e manutenção de um modelo econômico baseado na habilidade manual. O mercado automotivo do Paquistão enfrenta uma série de dificuldades estruturais, econômicas e sociais, que moldam não apenas o comportamento dos consumidores, mas também a forma como oficinas, revendedores e fabricantes operam no dia a dia. Essas dificuldades têm raízes em fatores internos e externos, criando um ambiente desafiador para quem trabalha e vive desse setor. Uma das maiores características do mercado paquistanês é a elevada dependência de carros usados importados, especialmente do Japão. Isso acontece porque a produção local ainda não atende à demanda com preços competitivos ou tecnologia moderna. Agora surge a questão: você compraria um carro que passou por esse processo? Consideraria os fatores estruturais e o preço final? Qual etapa chamou mais atenção? O corte da carroceria? A recomposição do teto? A pintura realizada fora de cabine? O momento em que o motor voltou a funcionar? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreve no Paquistão Viral. E quando o veículo deixa a oficina e percorre a rua novamente, o ciclo se encerra. O que chegou em partes retorna à circulação, inserido em uma nova etapa de uso,